Caros alunos, é um prazer estar com vocês, iniciando mais um período letivo aqui na Faculdade Nacional de Direito. Eu recebi a nobre incumbência de lecionar esse período a matéria de ética profissional e o Estatuto da Advocacia. É uma disciplina que me dá bastante orgulho. Eu sou advogado de formação, sou sócio de um escritório de advocacia e terei muito prazer em discorrer sobre os direitos e principalmente sobre os deveres dos advogados no âmbito de suas atividades profissionais. Inicialmente eu queria deixar claro que eu seguirei a ementa sugerida pela Faculdade Nacional de Direito, e a ementa aborda os seguintes pontos: o estudo das dimensões e dos preceitos éticos no exercício das profissões jurídicas, as garantias constitucionais e legais da atividade da advocacia, o papel social e prerrogativas do advogado, a análise do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil e do Código de Ética Profissional da Advocacia. Nós fecharemos o período falando sobre processo disciplinar na OAB e sobre as relações entre advogado e cliente. Como sugestão bibliográfica, e aí aqui não é uma sugestão exaustiva, eu recomendo que os senhores busquem os livros que tragam maior afinidade aos senhores com a matéria, mas eu gostaria de sugerir duas obras. A primeira obra, do professor Paulo Roberto de Gouveia Medina, Comentários ao Código de Ética e Disciplina da OAB. A editora é Forense, a edição que eu tenho comigo aqui na minha biblioteca data de 2016, mas eu acredito que esse livro já tenha uma nova tiragem mais atualizada. O segundo livro sugerido por mim é o livro do professor Paulo Lobo. O professor Paulo Lobo escreveu um livro muito interessante que se chama Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. A editora é Saraiva, é um livro que vocês vão encontrar nas grandes livrarias do ramo. E então, esses dois livros, eles têm a pretensão de cobrir boa parte, ou praticamente toda a ementa. Um livro é destinado aos deveres dos advogados, que nada mais é do que o Código de Ética, e o outro livro ele é destinado aos direitos dos advogados, às prerrogativas da advocacia, prerrogativas destas trazidas na Lei 8.906 de 94, que é a lei que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB. Bom, antes de iniciar a nossa primeira aula, eu queria dizer que, por óbvio, essas sessões ficarão postadas no meu canal no YouTube, então peço que vocês sempre busquem atualizações no meu canal do YouTube. O compromisso que eu estou estabelecendo com vocês é no sentido de postar pelo menos uma aula a cada segunda-feira, tá? Nós teremos uma sessão semanal e a minha proposta é estar sempre subindo conteúdo para vocês às segundas-feiras. Então, fiquem de olho e eu espero conseguir gerar para vocês materiais relativos à nossa disciplina sempre às segundas-feiras. Com relação à avaliação, acho importante a gente, desde a largada, a gente estabelecer a regra do jogo. Então, diante desse quadro de distanciamento social, eu estou sugerindo para a aferição de grau na disciplina de ética a entrega de um trabalho escrito sobre algum dos pontos trazidos por mim em sala de aula. E então eu peço que os alunos
redija um breve ensaio, um artigo jurídico. Eu estou imaginando que um artigo bem concebido, com início, com meio, com conclusão, ele possa ter ali por volta de 10 laudas. Então é um corte mínimo que eu gostaria de sugerir a vocês. Seriam 10 laudas para esse trabalho de final de curso. Tá? Esse trabalho ele deverá ser entregue por e-mail. Então, por gentileza, vocês anotem o meu e-mail, é filarde, é o meu sobrenome, @siqueiracastro.com.br. Esse trabalho deverá ser entregue até o dia 30 de novembro. Perdão, até o dia 30 de outubro. O nosso semestre ele vai até o dia 14 de novembro. Então, eu gostaria de ter esse tempo para análise do material, análise dos trabalhos, eventualmente entrar em contato com cada um de vocês para tirar algum tipo de dúvida ou trocar algum tipo de ideia e poder fazer as minhas considerações e devolver aos senhores com as minhas anotações ou as minhas sugestões de melhoria ou de oportunidade de aprimoramento do trabalho por parte de vocês. Nesse momento de distanciamento social e de aulas online, eu tenho seguido por praxe colocar os meus contatos, não só e-mail, mas eu também já disponibilizei o meu WhatsApp através de mensagens no Siga. E além do meu e-mail, que é o filarde@siqueiracastro.com.br, e do meu telefone, do meu WhatsApp, eu também gostaria de abrir a oportunidade para troca de informações, o envio de algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento também pelo direct do Instagram. O meu Instagram também é Hugo Filarde, então fiquem à vontade para me adicionar e para direcionar eventuais questionamentos que porventura possam surgir das minhas aulas. Bom, começando essa primeira aula, eu queria estabelecer com vocês a importância da função do advogado. A profissão, a atividade da advocacia é uma das mais antigas e é a atividade que possibilita, que justifica e que fortalece as instituições dentro de um Estado democrático de direito. Sem a advocacia, não há democracia. E isso não é só jargão retórico, não, meus amigos. A advocacia é fundamental para o asseguramento da defesa das minorias. É fundamental para que haja um cotejamento social do ordenamento legislativo que é produzido. A advocacia é fundamental para que nós tenhamos uma interpretação mais harmônica das leis e, sobretudo, a advocacia é fundamental para proteger qualquer jurisdicionado do mais forte ao mais fragilizado possível, do arbítrio, do poder injustificado do Estado. A advocacia é uma atividade tão nobre que ela está consagrada no artigo 133 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Permitam-me a leitura do artigo 133, porque é uma redação que enobrece, de certa forma, a classe dos advogados e denota a importância social que os advogados possuem. O artigo 133 dispõe: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Veja,
O artigo 133 consagra a indispensabilidade do advogado na administração da justiça. Eu disse aos senhores que sem advocacia não há democracia. A Constituição nos revela que, além da importância social do advogado na construção do Estado Democrático de Direito, a Constituição da República Federativa do Brasil traz no seu bojo uma afirmação no sentido de que o advogado, que é, por percepção, um profissional liberal, independente do Estado, em via de regra, a gente tem algumas exceções, mas, mesmo sendo independente do Estado, mesmo sendo uma profissão liberal, por acepção, a advocacia é indispensável à administração da justiça. E a justiça, meus amigos, é uma prerrogativa do Estado. Os senhores podem estar se perguntando, mas tem arbitragem, você tem métodos alternativos de composição de litígio. Todos esses métodos funcionam por delegação do Estado, juiz, por delegação do Poder Judiciário e sob censura do próprio Poder Judiciário. Então, quando a Constituição indica que um profissional liberal, existem outros, não é só a advocacia. O contador é um profissional liberal, o médico pode ser um profissional liberal, mas quando ele indica, o legislador, o poder constituinte originário, indica que o advogado é indispensável à administração da justiça, isso dá uma importância, isso dá uma relevância, isso traz um peso para a nossa profissão que nos enche de orgulho, que nos irradia de energia para seguir no combate às arbitrariedades e, sobretudo, no combate às ilegalidades. Vejam que o artigo 133 diz que o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, por óbvio, no exercício da profissão, nos limites da lei. Num Estado democrático de direito, todos nós encontramos limites estabelecidos pelo princípio da legalidade. Me apavora quando eu me deparo com situações como juízes que proferem decisões sem lastro legal, juízes que proferem julgamentos absolutamente inseguros sob o ponto de vista jurídico, sem qualquer tipo de embasamento legislativo. Dworkin trazia os conceitos de juiz Hércules, aquele juiz poderoso, o juiz que pode tudo. A nossa Constituição diz que ninguém, mas ninguém, nem aquele juizinho que desconsidera o ordenamento legal, ou nem aquele advogado que se vale das prerrogativas da profissão para prestar um desserviço social. Ninguém, meus amigos, ninguém está acima do princípio da legalidade. Ninguém está acima da ordem constitucional e ninguém está acima do bloco legislativo, do conjunto de leis que protege o cidadão do Estado. As leis têm uma conotação clássica de organização social e de proteção do jurisdicionado ante os demais jurisdicionados, de proteção das minorias contra as maiorias.
e de salvaguarda, meus amigos, dos direitos fundamentais. É por isso que eu tenho um extremo orgulho de ser um advogado. É por isso que eu tenho um extremo orgulho de lecionar ética profissional na Faculdade Nacional de Direito, que é berço, é celeiro de enormes, de grandíssimos advogados. Sem querer ser exaustivo aqui, eu ia falar de Santiago Dantas, queria falar do professor Leonardo Greco mais recentemente. Enfim, a advocacia sempre teve muito bem servida no nosso país e sempre gerou resistência a governos totalitários, a governos arbitrários, por conta de casas como a nossa, que tem uma formação humanística e que tem a preocupação com a construção de uma sociedade mais fraterna e mais igualitária. Bom, seguimos aqui na nossa aula. Eu gostaria de mencionar aos senhores que nós trataremos no curso desse semestre basicamente de 2 diplomas legislativos. Nós abordaremos a Lei 8.906 de 94, que, como eu disse no início da aula, dispõe sobre os direitos dos advogados. E, além disso, nós trataremos também do Código de Ética da Advocacia, que é uma norma produzida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por delegação da Constituição e da Lei 8.906 de 94, e que estabelece de uma forma extremamente detalhada um bloco de posturas que deverão ser adotadas pelos advogados para que estes objetivamente trilhem dentro do caminho da ética profissional. Então, a gente tem um bloco legislativo, que é um bloco de direitos, de prerrogativas, e nós temos um outro bloco, um bloco normativo, decorrente da atividade normativa do próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados, que é o Código de Ética dos Advogados. Então, voltando aqui à classificação ou a reiteração ou a demonstração aos senhores de como a advocacia é uma função pública e social, eu gostaria de remeter os senhores à leitura do artigo 2º da Lei 8.906. O artigo 2º reforça ou repete uma passagem constitucional dizendo que o advogado é indispensável à administração da justiça, mas no seu parágrafo 1º, a Lei 8.906 de 94 diz: no seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce, meus amigos, função social. Quais são as funções inerentes à advocacia? Necessariamente, os senhores precisarão abordar que a advocacia possui uma função pública de defesa das instituições democráticas, de defesa das instituições do Estado Democrático de Direito, e possui uma função social de luta irrestrita pela defesa dos direitos fundamentais. Ultrapassada essa nota introdutória da importância da atividade da advocacia dentro de uma democracia como é
preconizado na Constituição da República Federativa do Brasil de 88, eu queria trazer com os senhores uma noção de ética. Falamos um pouco sobre advocacia e disse aos senhores de que a advocacia ela é regulada sob dois marcos regulatórios, um de estabelecimento de prerrogativas de direitos e um outro bloco destinado ao estabelecimento de condutas objetivas com o escopo de pautar a atuação do advogado dentro de um limite da ética. E eu gostaria de dizer aos senhores de que ética pode ser definida como a ciência das condutas. Eu gostaria de definir ética aos senhores como uma sistematização de princípios morais com vistas a regular o comportamento humano. Veja, ética está diretamente ligada à moral. E a moral, senhores, ela tem um conteúdo, um nível de abrangência, de incidência superior até à questão da legalidade. Dentro da atividade da advocacia, não basta que um advogado esteja pautado nas obrigações legais que lhe são impostas. A advocacia, como é um sacerdócio, a advocacia exige de todos nós, advogados e futuros advogados, que não só tenhamos um comportamento dentro dos limites da lei, mas que tenhamos um comportamento que não fira a moralidade da atividade da advocacia. Veja, a ética, ela é concebida como a ciência das condutas. A ética, ela pode ser aferível através da análise do ordenamento normativo, através das leis. Mas o que eu digo aos senhores é no sentido de que a ética, ela não pode ser dissociada de uma análise moral da conduta humana. A ética pressupõe uma análise legal combinada com um plus de um comportamento moral exigível e que desperte a admiração dos pares. Avançando, e por óbvio que nós temos aqui o compromisso de falar de ética na advocacia. Então, ética profissional seria aquela conduta desenvolvida num determinado campo de atuação profissional. Essas condutas, elas se compõem, ou elas são compostas de deveres, que a gente, no jargão jurídico, chama de deontologia, e de direitos, que no jargão jurídico seria concebido como disseologia.